Draft da NFL 2026 está chegando e a gente hoje vai terminar de falar sobre as classes aí de prospectos para o draft de 2026 da NFL, falando de edges e defensive tackles, né? Posição que os Bills precisam adicionar aí e devem avaliar bem alto para esse draft. Então, edges e defensive tackles do NFL Draft 2026, hoje aqui no Leading The Charge, logo após a vinheta. Bora nessa! Muito boa noite, Bills Mafia, muito bem-vindos ao Leading The Charge, eu sou Fernando Schmude e estou aqui com muita satisfação de receber novamente no Leading The Charge Leonardo Carneiro, Raphael Sattamini, muito boa noite. Vamos falar de edges, vamos falar de defensive tackles, classe que promete, né? Se não, talvez no impacto lá no topo, em uma super estrela, mas muita profundidade, muita gente boa, muita gente que pode impactar a NFL aí de uma maneira bem positiva nos próximos anos, e por que não no Buffalo Bills, né, que deve mirar aí nessas classes cedo, né, relativamente cedo no NFL Draft. Muito boa noite. Rafa, começa você aí com a sua introdução a essa classe de edges, defensive tackles, aí, linha defensiva para o Draft 2026 da NFL. Boa noite a todos, boa noite, Bills Mafia, boa noite, Fernando, boa noite, Léo. Olha, já que a gente está aqui no Leading The Charge, né, estamos falando aqui num podcast voltado para a torcida do Buffalo Bills, eu vou abrir falando que, em matéria de DL, são turmas que não são excelentes, mas que são meio que voltadas para o que Buffalo... A gente espera que Buffalo esteja de olho, vamos dizer assim. É o que a gente espera. Então, por exemplo, defensive tackles. Defensive tackles, a gente espera que o Brandon Beane esteja de olho num big boy, né? Num nose tackle ali para contribuir contra o jogo corrido, no miolo da linha. E o que mais tem aí nessa turma são prospectos de nose tackles, né? De rapazões fortes, né? Redondinhos e bons contra o jogo corrido. Né? Não creio que vocês vão ter muita dificuldade de achar um desse aí, tanto no início quanto no final do draft. E, em matéria de defensive ends ou edges, né? A gente também vê aí uma turma com bastante edges focados no pass rush, edges com experiência em jogar como outside linebackers, né? Num esquema 3-4 na faculdade. Então, é o que essa defesa do Jean Leonard promete ser. Então, é algo também que, se o Brandon Beane tiver de olho, não deve ter dificuldade de achar. Então, esse é o meu destaque, aí, um destaque voltado mais para o Buffalo Bills, especificamente. Léo, fala aí o que você espera dessa classe. Classe que tem profundidade, né, cara? Classe que tem ótimos valores ali, exatamente no range do Buffalo Bills ali, final de primeira rodada, começo de segunda rodada, prolongando até ali terceira rodada. Eu acho que tem bastante gente interessante que a gente vai poder debater hoje, né, cara? Boa noite. Boa noite, Fernando, Rafa, pessoal do chat, dos Mafia aí, que vai escutar a gente depois. São duas classes que eu acho que inevitavelmente serão alvos do Bill nesse draft. A classe de DL, ela deixa muito a desejar no pass rush, mas temos bons prospectos aí de run defender. Aí vai ver aquela questão que a gente vai falar se vale a pena, se não vale, draftada na primeira. A turma de edge, eu gosto mais ali na região do Bills ali, e tem muito cara bom. Mas ele vai ver campo também? Será? Vamos também discutir isso. A gente vai começar por edge ou por DT? Eu prefiro começar por defensive tackle. Então deixa eu dar uma introduçãozinha.
Vamos começar a defensive tackle. Vai lá, pode aquela classe, a nossa IDL room, ela ocupa 7,34% do cap, é a 23ª da NFL em valor. Diferentemente da classe de running back e de OL, que a gente já falou, ela é barata, mas não entrega também muita coisa. Não tem entregado muita coisa. Então, ela assim, não é boa e barata, ela é ruim e barata. Esse é o problema dela. Só que ela é barata, entre aspas, porque ela não é barata em money, em cap hit, mas ela é muito cara em draft capital. Né? É uma classe muito cara em draft capital. A gente tem Ed Oliver até 2028, é um cara de nona escolha, de primeira rodada, que revelou apenas um titular ok. Temos o TJ Sanders numa segunda rodada, com mais 3 anos aí pela frente. Temos o Dwayne Carter, que mal jogou, um cara de terceira rodada. O Deone Walker, que foi um achado, né? Quarta rodada, não foi? Quarta rodada. Temos mais 3 anos aí pela frente. E o Phidarian Mathis, que, para quem não sabe, é uma segunda rodada de Alabama, né? Mas que faz ali, cumpre lá mais de 300 libras, cumpre a sua função lá. E tem mais 1 ano de contrato com a gente. Então, assim, é uma classe assim, difícil da gente prever também, por causa da nossa troca de treinador, né? Mas eu acho que vai vir alguém aí e cedo, né? Show de bola. Bills Mafia, fica à vontade de participar no chat, né, deixar seu comentário, sua pergunta, sua observação, seu prospecto predileto aí, né, que você de repente gostaria que o Buffalo Bills escolhesse, ou você que não torce para o Buffalo Bills, mas está acompanhando aqui o Leading the Charge, como a gente tinha até ontem, né, no Hora de NFL, torcedor do Giants ali acompanhando aqui, falando de Dexter Lawrence. Quem não acompanhou a Hora de NFL de ontem, tá convidado aí para ver, tá já disponível no canal o vídeo, né, falando da NFL de maneira geral. Fica à vontade, você que é fã de outra franquia da NFL, para estar aí conhecendo os prospectos. Afinal de contas, nessa quinta-feira, imperdível, tá? Live da primeira rodada aqui do nosso mock draft da primeira rodada. Eu, Léo, Rafa, João Paulo, João Gabriel Gelli do On The Clock, da Casa do Corvo, o Eric aqui do blog dos Bills, né? O nosso querido Diogo Barbosa, né? Colaborador aqui do canal. Vai estar, tô esquecendo alguém, rapaz. É duro você falar os nomes e esquecer alguém, né? Mas vamos lá, estaremos em... João Paulo, não falei? Pô, galã do nosso canal. Falou. Falei. Pai do Shakir. Jamais. Pai do Shakir, filho do Matakevich. Né? Então vamos ter toda essa galera aí, cada um representando uma divisão, né? Cada um responsável por 4 franquias, fazendo toda a primeira rodada, o mock draft da primeira rodada. Então vai ser um exercício bem legal para você já se preparar para próxima semana, que aí sim, NFL Draft ao vivo, quinta-feira, primeiro dia, né? E a gente vai cobrir os 3 dias, né? Estaremos os 3 dias aí cobrindo o NFL Draft. Então, fechando, né, toda essa série, conhecendo os prospectos, o mock da primeira rodada. Você que é Bills Mafia, não se preocupa que vai ter o Leading the Charge final com toda aquela presença aqui no canal, né? Eu, Léo, Rafa, colocando nossa roupa realmente de Draft Night, né? E fazendo o mock draft oficial do Buffalo Bills no próximo Leading the Charge. Então, tudo isso e muito mais aqui no canal do Fernando Schmude. Fica ligado, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Ativa o sininho ali para não perder nada, né? Muito conteúdo de draft sendo produzido até o NFL Draft aí, que acontece na semana que vem, 3 dias estando aqui, a gente reagindo ao NFL Draft, cobrindo cada escolha, né, cada time, convidados aí participando, vai ser bem legal, como foram nos últimos 3 anos que a gente já fez esse tipo de live também. Bom, o Valdir mandou boa noite, já colocou aqui, ó, se Concepcion, Zion Young, Caden McDonald estiverem disponíveis na 26, quem vocês pegariam? Baita pergunta aqui do Valdir, eu acho difícil a gente responder agora já, porque a gente tem que apresentar esses caras, né? A gente já apresentou o Concepcion, vamos apresentar o Zion Young, vamos apresentar o Caden McDonald ao longo da live, e aí eu deixo para responder mais para o final essa daqui, beleza, Valdir? Um abração aí, Valdir que também está sempre junto com a gente aí, colaborador do canal. Bom, vamos começar Defensive Tackles.
Porque, assim, se tratando de Buffalo Bills, é uma posição que começou a aumentar o hype, vamos dizer assim, de poder ser a 26. Eu não diria que está no momento mais alto de hype, e é interessante, né, os momentos aí da off-season, como uma posição era muito esperada, o wide receiver, aí veio a troca pelo DJ Moore, aí já veio aquela coisa, não vai vir o wide receiver na primeira, e a gente está num momento agora que o Concepcion começa a ganhar de novo, né, uma certa atenção, pode ser que caia o wide receiver lá do topo do draft, esteja disponível para a gente, caras que de repente não se cogitava estarem lá, né? Então começa a ganhar um pouquinho mais novamente de possibilidade aí o wide receiver, né? De qualquer forma, defensive tackle, eu gostaria de lembrar que o Brandon Beane, né, como assistente de general manager lá no Carolina Panthers, ele fazia parte de um grupo ali, né? Óbvio, ele não era o general manager, não era ele que apertava o gatilho e decidia de fato draftar esses caras, mas claramente defensive tackles eram muito valorizados, né, lá pelo Gettleman, né, que foi o antigo general manager ali, mentor do Brandon Beane, e o Beane como assistant general manager. Os Panthers com o Beane naquela época draftaram na primeira rodada Starlo Tulelei, draftaram na primeira rodada Vernon Butler, em Buffalo, e o Kawan Short, todos na primeira rodada e quase que em anos consecutivos, assim, né, Rafa? Então, uma posição de muito valor. A gente está fazendo uma mudança defensiva com o Jean Leonard, onde, teoricamente, entra mais um defensive tackle com mais snaps, vamos dizer assim, na formação base, né? 3-4. Você tem 2 defensive ends, que são 2 defensive tackles nessa formação. Já falei sobre isso aqui. Pode procurar no Shorts, inclusive tem essa explicação aqui no canal Fernando Schmude da nova formação defensiva dos Bills. Então, assim, é uma possibilidade real defensive tackle. Aí a gente falou do Dexter Lawrence, trocar pelo Lawrence, não trocar. Eu muito a favor de trocar, o Léo muito a favor de trocar, o Rafa um pouquinho mais receoso porque viu o valor ali que talvez esteja disponível na 26. Quem que vale a pena a gente mencionar aqui, Rafa? Quem que a gente pode começar falando nessa classe defensive tackles que de repente a gente pode se arrepender? Que de repente se a gente faz uma troca pelo Dexter Lawrence, sabe, o Giants pode ir lá e draftar e pode ser uma situação que nem o Vikings com o Justin Jefferson quando a gente trocou pelo Stephon Diggs. Quem que você destacaria dessa forma ali na primeira prateleira de defensive tackles nessa classe? Vamos lá, complicado, hein? Eu vou ser bem honesto. Eu dei uma aprofundada na classe de defensive tackles nos últimos dias e eu não sei se tem aqui um defensive tackle na turma inteira que eu me sinta confortável de dar uma escolha de primeira rodada, de gastar a escolha 26. Tá? 2 nomes chegam perto, tá? Numa situação assim onde, olha, não tem nenhuma opção melhor, não tem um edge decente, não tem um linebacker decente, não tem um wide receiver decente. Então, eu aceitaria gastar a escolha 26 no Caleb McDonald, defensive tackle de Ohio State, ou no Christian Miller, defensive tackle da Geórgia. Esses, para mim, são os 2 prospectos mais interessantes para o Buffalo Bills. O Caleb McDonald é aquele perfil nose tackle puro, né, que contribui menos como pass rusher, mas contra o jogo corrido ele é um monstrinho, né, um tapador de buraco ali no meio da linha. E o perfil do Miller é um perfil um pouco mais balanceado, ele é muito bom contra o jogo corrido, mas ele também tem qualidade de pass rusher, ele vai ajudar, né, nos terceiro downs. É um defensive tackle que eu acho que pode ficar mais em campo até. É um defensive tackle que você não precisa tirar numa terceira para 6 porque você acha que não vai ser corrida. Entendeu? Então, o Miller da Geórgia, eu acho que o ideal nessa situação seria fazer um trade down.
Você faz o trade down e aí ali com a escolha 40, 30, alguma coisa, você vai lá e pega um defensive tackle desse. Mas, se não for possível, não tiver nenhuma alternativa melhor, esses 2 nomes, para mim, são os que valem aí uma escolha ali no fim da primeira rodada. Léo, tá de acordo com essa avaliação? Tem mais alguém que tu talvez colocaria junto ou antes desses caras? Não necessariamente no mesmo estilo, né? Porque os 2 jogadores, ainda que com um pouquinho de variação, concordo com o Rafa, acho que o Miller ele tem um pouquinho mais de potencial para ser all-around, apesar de ser um cara que vai executar muito bem aquela função de nose tackle, tamanho, enfim, força, né? Ele tem mais variação, assim, do que o de Ohio State ali, me fugiu o nome. McDonald, né? Caleb McDonald. O McDonald, que ele é mais aquilo ali mesmo, é pura força, enfim, não se espera, pelo menos tanto, ele desenvolver um arsenal ali de pass rush moves. Lembrando que, assim, né, aquela coisa, não é garantia que o Bills vai investir num nose, né? A gente pensa que é o ideal, porque o John Walker não é aquele nose tradicional, apesar do tamanho, mas ainda os Bills podem, talvez, investir num outro cara mais all-around também, né? Enfim. Como é que você vê aí, Léo, esse topo da classe aí? Eu concordo 50% com o Rafa. Já é um avanço. E até respondendo a pergunta ali do Valdir, eu escolheria o Caleb McDonald nessa 26 aí. Aí, já respondeu antes. Já avançou, né, Rafa? Já queimou a largada. Ignorou, né, completamente as orientações do apresentador. Totalmente. Isso é bom para o Fernando ver. Isso é bom para o Fernando ver o que eu passo nas lives exclusivas de colaborador, onde eu sou apresentador e o Léo faz o que quer. Então, eu não sei se ele está buscando te derrubar como o diva do canal, não sei. Mas vamos até o final do draft a gente vai descobrir. Um novo contrato, quem sabe, né? Vamos ficar atento aí, né? Nessas 2 próximas semanas aí. Né? O último ano de contrato do Léo, ele está querendo aparecer para renovar bem. Não faltei nenhuma live de draft, tá vendo? É hora de aparecer. Ó, eu faço muito como o Bini, tá, Rafa? Eu falo, testa ali o mercado, traz a proposta para mim. Vamos lá, mereceu o direito de testar o mercado. Exatamente, pô, que é isso. Vou falar um bocado do meu garoto aqui. Recruta 4 estrelas, né? A primeira oferta dele já foi de Ohio State, o que é para poucos aí do high school. Ele ficou atrás do Tyreek Williams esse tempo todo lá no Ohio State, né? Teve apenas esse último ano. Nesse último ano ele explodiu, né? Eu acho que ele tem um baita get-off. Eu não vejo ninguém empurrando ele para trás. Ele tem 65 tackles. Isso para a posição lá é incrível, né? O segundo lugar não chega nem perto. Ele tem 3 sacks, né? Quer dizer, é um pass rush ali que pode se desenvolver. Unanimous All America, né? Muito jovem, 21 anos, livre de lesões. Ele fez 21 anos em março. Então ele vai jogar a temporada com 21 anos. E os os nose tackles passaram a assinar por muito dinheiro, né? O McNeil, 24 milhões, o Vitavé tem um contrato antigo de 17 milhões. Então é uma posição que está ganhando, né? O Lawrence quer 30, né, para o novo 30. Contrato. Claro que sim, voltando um pouquinho ao assunto aí, né, a gente já conversou sobre isso, o Lawrence não traz interrogação e traz o pass rush que o Caleb McDonald ainda não tem. A gente não sabe se ele vai ter. Então, por isso que eu era a favor de trocar o Sexy Dexter aí com essa escolha aí. Já o Christian Miller, cara, eu vi muito vídeo dele. Por que eu vi muito vídeo dele? Porque ele é o IDL que o Bills mais né? Ele tem uma visita, aquelas 30 visitas com o Christian Miller, e tem um private workout com ele também. Então, assim, é um cara que parece que está muito no foco do Bills. Só que cara, eu vejo a tape dele, eu vejo ele tomando muito sacode dos caras. Não é um cara que domina igual não destrói o pocket igual o Caleb McDonald.
ele dá muito tackle, mas aquele tackle atrasado, aquele tackle de... O cara tá quase caindo, ele chega para complementar o tackle. Então, assim, desses caras cotados aí para a primeira rodada, na verdade foi o que eu menos gostei. Eu gostei até mais do Lee Hunter que ele, né? E o Caleb Banks é muito grandão também, usa mais como 3-tech, tem problema de contusão. O Peter Woods é undersize, igual a gente já tem o Ed Oliver, eu acho que é a mesma coisa. Então, assim, desses cotados aí para final de primeira e início de segunda, eu só vejo o Caleb McDonald como uma escolha. Interessante ali os nomes que tu tá adicionando também, eu quero falar deles. À medida que a galera vai chegando aí na live, né? O Diogão já chegou por aqui dando boa noite e falando que só vai responder a pergunta do Valdir. O Diogo que não está com a gente aqui ao vivo com a câmera hoje, né, Rafa? E vai estar na quinta-feira, representando inclusive o Buffalo Bills e todos os times da AFC Leste. Falou que vai responder a pergunta do Valdir só na live, que ele vai ter o poder de fazer a escolha dos Bills. Mas o Léo se antecipou e, né, já saiu falando ali, mas enfim. E boa noite aqui também para o Daniel Bayer aqui, que já colocou aqui, ó, particularmente eu pensaria em defesa ou no melhor valor disponível, e deve ser o caminho, né, que o Bini ali vai seguir junto com a sua equipe, né? A gente sabe que, óbvio, que vai ter um peso ali do próprio Joe Brady, o peso do Jean Leonard nas escolhas defensivas principalmente, obviamente, né? E os scouts, ó, o Diogão tá estudando já lá, né? Inclusive aqui, né? Já está estudando também os defensive tackles e edges. Nos nomes que a gente está falando aí, realmente o Caleb McDonald, ele me lembra também essa questão do Tyreek Williams. Eu gosto do McDonald porque eu gosto, pelos mesmos motivos que eu gostava do Tyreek Williams. Eu acho que é um cara que vai te entregar aquilo ali que ele entrega em Ohio State, de ser um cara que você vai colocar de nose ali e você não vai se preocupar. Por muito tempo você vai ter ele ali e vai liberar, né, o Deon Walker para ser usado nos mismatches, enfim, você vai poder explorar isso aí. E se tudo der certo e o TJ Sanders também se desenvolver, né, como se espera, afinal de contas não dá para desistir do cara por causa de uma primeira temporada, um cara que foi escolhido de segunda rodada, pô, talvez você tá com 3 caras aí para crescerem juntos, né, por um bom tempo, com muita qualidade. E o próprio Ed Oliver sendo o veterano da turma ali, vamos ver até onde ele puxa. O Miller, realmente, ele tem mais potencial, mas ao mesmo tempo não te entrega, não é tanta garantia que você já põe ele ali de nose nesse primeiro momento e ele já segura as pontas. Talvez ele precisa de mais desenvolvimento, né, do que o McDonald. E aí os outros nomes que o Léo falou, eu gostaria já de me adiantar aqui com relação a eles. O Peter Woods, eu acho que é um cara... Não dá para comparar com o Oliver, no meu modo de ver. Ele é maior que o Oliver, ele é mais pesado que o Oliver, não chega a ser tão abaixo, vamos dizer assim, tão pequeno quanto o Ed Oliver. Ele está muito mais perto do TJ Sanders do que do Ed Oliver, eu acho. E assim, era um cara que prometia muito, né? Mas aí nessa última temporada foi muito abaixo e isso assusta, né, cara? Mas é um cara que tem potencial de estrela, sabe? Eu acho que assim, não vieram os números que se esperava aí nessa última temporada de Clemson por uma série de motivos aí que podem ser discutidos, a defesa de Clemson, o esquema e tudo mais, mas é um jogador talvez o mais talentoso aqui entre os defensive tackles disponível nesse draft e o com mais chance de se tornar uma estrela na liga, até pela posição que joga também, como um three technique, enfim, um cara que não vai ser nose, né? E o Banks, cara, é meio que um Deon Walker desse draft para mim, sabe? Um cara com muito tamanho, muita capacidade atlética, um cara que teve uns números absurdos no combine, com o peso e a altura dele e estando com o pé quebrado, né? Ele correu lá o tiro de 40 jardas com o pé quebrado, quer dizer, fraturado, enfim. Cara, seria uma... Não com a 1,26, mas ele caindo, seria uma escolha, assim, ele e Deon Walker de, pô, o Caleb Banks dando certo, né? Com esse tamanho todo dele ali, esse pacote atlético que ele tem ao lado do John Walker, que a gente também acredita que vai dar certo pelo começo promissor e muito bom aí. Cara, era uma dupla aí que há muito tempo a gente não vê.
em Buffalo, inclusive no tamanho, na questão tamanho, né? Porque, pô, beleza, a gente teve Kyle Williams e Marcel Darius, baita dupla. Mas beleza, o Kyle Williams não era o maior defensive tackle do mundo e tal. Eu tô falando de coisa de Pat Williams, Sam Adams, sabe? Lá do começo dos anos 2000, lá, 2 caras com muito bife ali no meio da nossa linha defensiva. E você ter Banks e Dion Walker, de fato, seria algo meio throwback, né? Meio de voltar no tempo aí, de ter tanto tamanho, e capacidade atlética desses dois nesse tamanho no meio da linha. É bem intrigante para mim, por isso gosto da ideia do Caleb Banks, desde que ele caia o suficiente, né? Vamos dizer assim, não para 1,26, mas é um prospecto muito interessante. Da sequência, Léo, então, com quem vem na sequência da tua lista, tu falou do Lee Hunter, desenvolve aí sobre ele para nós, ele que é de Texas Tech, né? Com vários defensores interessantes aí, Texas Tech nesse draft, né? Só falar do Peter Woods, aproveitando sua deixa aí, Fernando, é uma constante nos jogadores de Clemson que chegam para esse draft, né? Todos tiveram um ano abaixo, né? O Clemson foi 7-6 do college, que é um resultado ruim para Clemson. A gente vai falar do TJ Parker, que teve esse problema também, aquele wide receiver também teve um ano abaixo. Todos os caras... Tony Williams. O próprio quarterback, né, que vinha para ser uma primeira rodada aí. Todo mundo de Clemson em 2025 teve uma performance abaixo do esperado. O Lee Hunter é um cara que eu gosto, né, mais do que o... Isso, como é que chama o cara que eu trouxe mesmo? Maia, né? Caleb Banks? Não, o Caleb Banks eu gosto bastante. Inclusive, ele tem 35 de braço e quase 6. É absurdo, assim, né? 35 ele e John braço. Walker ali lado a lado, cara. Minha mãe. O problema dele é que ele tem uma cirurgia no pé, além dessa fratura, né? Ele tem um histórico de lesões aí. Sim. O Lee Hunter, eu acho ele mais agressivo que esse que o Rafa trouxe, que eu esqueci o nome. Cristian, né? Cristian Miller? Cristian Miller. Ele é mais agressivo. Eu acho que ele tem Todos têm problema de pass rush, mas eu vejo flash de pass rush nele, moves de pass rush. Ele tem ele usa muito o bull rush, que é de empurrar, mas o bull rush dele é muito bom. Ele é aquele estilo Mauler, né, que vai até o fim, joga o cara no chão. E ele é o cara, igual o Rafa falou, igual o perfil do Christian Miller, que ele pode desenvolver o pass rush ali e se tornar um cara 3 descidas também ali ao lado da linha ali. Esses são os da segunda rodada, né? Um cara que eu gosto muito também, que pode sair na segunda, mas já querendo cair para a terceira, para mim o melhor pass rush desses caras aí é o Gracy Halton. Ele, inclusive, o Bills é um top 30 visitas do Bills, né? De Oklahoma, só que ele é um tritec, né? Ele é tipo o Peter Woods, assim, um pouco mais, não tão baixo do wide receiver, mas um tipo de descender, assim. Mas o pass rush dele me impressionou, os números dele. E ele é de Oklahoma, cara. Eu fiquei pesquisando o background dos coach staff do Bills. O Jay Valai, né? É um cara que é coordenador defensivo de Oklahoma, co-coordenador defensivo. Aí ofereceram uma grana para ele renovar e para ele não ir para Buffalo, ele quis sair para Buffalo. Então, assim, a gente fica muito de olho em jogadores de Oklahoma nesse draft. E em Illinois, né, que é o Terence, o treinador lá, o Terence... Que também era coordenador por lá, de né? De Illinois. Então, assim, eu acho que o Gracy Halton aí pode ser uma terceira rodada ali, se o Bills fizer um trade down ali na segunda. Eu gostei do pass rush dele. Ele certamente pode ser um cara, uma opção. O Bills não conseguiu fazer trade down. Ficou na primeira e escolheu outra posição. De repente, o Gracy Halton não está mais no alcance lá com a escolha da terceira, ou tentar subir por ele, né? Se for necessário, enfim. Tendo alguém que conhece ele muito bem ali, né? No ex-coordenador ofensivo ali, co-coordenador ofensivo, né? Rafa, como é que tu vê essa sequência aí dessa classe aí, a segunda prateleira? Então, pessoal, aqui que eu acho interessante a gente fazer uma observação sobre a turma, né? Porque a gente já falou aqui alguns nomes, vai acabar
Vai acabar meu fone de ouvido, vai acabar a bateria, peraí. A gente já falou alguns nomes e desses nomes que foram falados, vale aqui diferenciar quem é three-tech, né? Que é aquele defensive tackle que é um pass rusher, né? Que tem essa facilidade de criar caos dentro do pocket, atacar o quarterback, gerar pressão, gerar hit, gerar sec, né? Desses nomes que a gente falou, somente o Peter Woods, tá? Que é um jogador ali de final de primeira rodada, início de segunda, para os analistas aí de draft, a maioria deles tem o Peter Woods até como melhor prospect defensive tackle dessa turma. Você tem o Caleb Banks, né? Você tem o Gracy Halton, que aí já é um cara mais para a terceira rodada, né? Que o Léo acabou de falar. E todos os outros nomes que a gente falou são nose tackle, one tech, cara pesadão, para ajudar a conter jogo corrido. E a maioria dos nomes que a gente vai falar daqui para frente, que eu acho que vale a pena, também são nose tackles, também são jogadores contra o jogo corrido. De Gracy Halton para baixo, qualquer three-tech que você draft é uma aposta. Não tem mais um three-tech aqui que você tenha confiança absoluta de que ele vai dar certo, né? Ou confiança razoável. Confiança absoluta não dá para ter em nenhum dos prospectos, mas uma certa confiança de que vai dar certo, do Gracy Halton para baixo como three-tech não tem mais. E essa posição aí de defensive tackle three-tech, né, o pass rusher, é a mais valorizada. Então, quando você avalia a turma, o que esses caras avaliam mais são os three-techs, né? Para a nossa sorte, a gente já tem o Deone Walker, a gente já tem o Ed Oliver e a gente tem também o TJ Sanders, que na faculdade teve muito sucesso como pass rusher, e a gente espera que ele se desenvolva, volte melhor nessa temporada e contribua como pass rusher também. O que a gente não tem é justamente o one tech, né? o nose tackle, o cara para parar o jogo corrido. Então, nessa faixa aqui que a gente entrou agora de terceira rodada, eu tenho o Gracy Halton também, que o Léo falou, mas eu tenho o Lee Hunter também, que o Léo já falou, então eu vou botar outros dois nomes que não foram falados, né? Que é o Demonte Capehart, né? Que ele era o companheiro do Peter Woods lá em Clemson, e o Darrell Jackson Jr., de Florida State, que é um prospecto que seria interessante até para Buffalo, né? Um nose tackle, né? Muito grande, 6'6", mais explosivo, né? Com bastante agilidade nos pés, né? Movimentação lateral muito boa, consegue se mexer muito bem, domina ali o meio da linha, e eu creio que ele cairia como uma luva ali no meio daquela linha ali de Buffalo. Tanto é que as comparações dele que eu vi, né, foi com nosso querido Deacon Jones, né, que era o nosso one tech até a temporada passada, né? Deacon Jones no auge, não o Deacon Jones do ano passado. Então, esses são os dois prospectos aí para mim que na terceira rodada, junto com Caleb Banks, que de repente pode cair por causa da contusão, junto com Lee Hunter, junto com quem mais? Gracy Halton, né? Esses são os dois nomes aí que eu tenho a adicionar que poderiam vir para Buffalo com a escolha de terceira rodada. Show de bola. Ó, eu deixei aqui na tela os dados aqui do Peter Woods, né? No Pro Day lá em Clemson. Pro Day sempre a gente tem que levar em, né, um pouquinho
Né, Léo, não dá para confiar. Esse 302 libras aqui do Pro Day, o cara ficou ali do lado dele, né? Com a mão no ombro, dando aquela pressionadinha para aumentar o peso, né? E, enfim, mas 6'2", 302, enfim, a capacidade atlética dele é muito interessante, né? Então, é um jogador que, para o papel do Ed Oliver, para o papel do TJ Sanders, para um defensive end no novo esquema ali, é um cara que pode se encaixar bem, né? E sempre oferecimento aí da FS Shirts. Você que ainda não adquiriu seu produto FS Shirts, segue lá no Instagram, @FS_Shirts, entra em contato, faz o seu orçamento, produtos personalizados aí de todas as franquias da NFL, enfim, NBA, futebol BR, o que você precisar, moletom, camiseta, caneca, copo térmico, né? É só entrar em contato lá e fazer seu orçamento. Colaboradores do canal têm desconto exclusivo aí da FS Shirts. Bom, na terceira rodada, galera, tem um cara aqui que eu não posso deixar de mencionar porque é um crush meu nesse draft aqui. É um cara que, pô, se tiver disponível que eu não sei escolher a terceira... Big Citrus, pô, que é isso? Domonic Orange, né? O Big Citrus lá de Iowa State. 6'2", 322. Nose tackle. Cara, é aquilo que eu falei. Você precisa de um cara que vai chegar e já vai contribuir no dia 1, fazendo o serviço sujo ali de nose tackle, tacleando, ocupando bloqueadores, deixando Dion Walker, TJ Sanders, Ed Oliver com 1 contra 1 e com possibilidades aí para fazer um estrago. Esse cara é o Domonic Orange, é o Big Citrus, cara. Ele é plug and play, né? E até acho interessante ele tá assim caindo tanto, vamos dizer assim, no board comparado com os outros nomes. Gostaria de saber de vocês o porquê, talvez, dessa queda, porque no meu modo de ver, assim como o Jacob Rodrigues lá na posição linebackers, que eu vejo caindo, né, e acho que é um cara que, se draftar na primeira rodada, não ficaria triste. O Domonic Orange é um cara que entrega muito, cara, entrega muito na função que ele faz. Rafa, começa você aí sobre o Orange, por favor. Pô, eu não queria começar, cara. Não, então vai, Léo. Léo, começa aí, Léo. O Big Citrus é um cara muito citado lá no nosso grupo, né? Parece que o João Paulo gosta muito dele, enfim. Essa é a ponderação que a gente tem que fazer, né? Um cara, assim, pelo menos no início da carreira dele na NFL, igual o Quem lá, ele vai jogar os downs de corrida, né? Você vai draftar um cara na 26 para jogar 30%, 40% dos snaps, né? De repente, o Domonic Orange aqui na terceira, né? Seja mais válido. A questão também, eu não sou muito favorável, senão eu só estou jogando o problema, porque também um time igual o Bills, que falta só um detalhe, às vezes compensa você criar né, ter esse camarada especialista lá para cuidar do nosso jogo, nossa defesa terrestre, que é terrível, né? O Big Citrus, ele, sim, eu acredito, Fernando, que ele esteja caindo. Primeiro, Iowa State, assim, não é um programão, né? Da elite, né? A Big 12 é reconhecidamente ela assim, no draft lá, o pessoal não gosta muito das OLs de lá, o pessoal dizem as más línguas que o pessoal que enfrenta as OLs da Big 12 está tendo a vida facilitada, né? Bailey que eu diga, enfim. E ele também, ele é um freak, né, do Bruce Feldman e tal, só que ele chegou a pesar 180 quilos no high school. 400 libras. Isso afastou muitos programas dele na época para pegar no high school. Então, fala que ele tem um pouco de comprometimento com a balança, desiste, às vezes, da jogada, quando ela passa, está longe dele, enfim. Eu acredito que por isso que ele esteja caindo, mas numa terceira rodada, como você disse, é um cara disruptor, cara. Você vê, igual eu vejo o Cristian sofrendo no backfield, você vê ele fazendo os outros sofrerem no backfield. Né? Mas na terceira rodada, eu acho, né, super válido o nosso Big Citrus aí. Vai lá, Rafa, você que está louco para contrariar e meter o pau no Big Citrus aí, falar que é um bust. Vai lá. Então, o que acontece? Eu vejo a opinião de vários analistas, eu respeito a opinião de todo mundo, mas quando eu vou fazer aqui as minhas anotações, eu faço com base no que eu vejo.
E o que eu vi não me impressionou. Eu dei uma nota aqui de fim de 5ª rodada, início de 6ª rodada para ele. Para mim, ele é um nose tackle disciplinado, mas não dominante contra o jogo corrido. Eu não vi, por exemplo, o que o Léo viu no Caleb McDonald, aquele cara dominante, que ninguém consegue empurrar para trás, que toma conta ali do meio. Eu não vi isso no Big Citrus. Só uma comparação, eu acho ele bom. Para te ajudar aí. O Big Citrus teve 18 tackles essa temporada. O Quem McDonald 65. Eu não vi nada demais, me desculpa. Como pass rusher, ele é praticamente nulo. E aí a observação que eu botei aqui foi: tem cheirinho de Findarian Metz, um nose tackle rotacional que vai brigar por uma vaguinha no 53-man roster, né? no roster final. É aquele cara que vai ficar ali, tô dentro do roster, tô no practice squad e tal, e vai e vem, não sei o quê. O Findarian Matthews era isso, cara, era esse cara. E ele foi selecionado na 2ª rodada. E sei lá, o Big Citrus, para mim, é mais ou menos a mesma coisa. Eu não gastaria uma escolha de terceira rodada no Big Citrus. Eu preferia draftar o Caleb lá com o pé quebrado. Eu preferia draftar o Darryl Jackson, né, que o pessoal aqui, o JM botou aqui, 35 de braço, 1,95 m de altura, parece o Slender, só que curto. Bela comparação. Então, se for draftado, já vai ser o Slender gordo, né? Assim como o nosso querido Matheus Dourado lá em Green Bay, o Slender gordo, nós vamos ficar de olho nele no draft agora, graças ao JM aí. Máfia, vai deixando o seu like, se inscreve aí no canal do Fernando Schmude. A gente vai passar agora rapidamente pelos defensive tackles aí, meio para fim de draft, algum cara que pode chamar atenção, que algum predileto aí de vocês que a gente possa talvez adquirir mais tarde, porque, por exemplo, o Diogo até perguntou, vocês acreditam em 2 defensive tackles para Buffalo? Eu acho bem factível, eu não acho tão factível, Diogo. Eu acho que assim, o Findarian Matthews, ele fez por merecer voltar para ser um piso, vamos dizer assim, de nose tackle reserva ali. Qualquer um que for draftado já vai ter que passar dele. Aí tem o John Walker, que ainda faz um pouquinho ali. Aí você ainda tem o Ed Oliver, que vai ficar. Você tem o TJ Sanders com muita expectativa. E o próprio Dwayne Carter ainda vai ter uma chance de se provar. Um cara que foi escolha terceira rodada, ainda vai ter uma oportunidade. Então, assim, isso sem falar o Landon Jackson, que é um fit melhor para essa posição do que para Ed no novo esquema dos Bills. Então, assim, 2 defensive tackles eu acho improvável, tá? Mas vocês podem responder o Diogo aí à medida que vamos buscar, então, quem que são os crushes? Eu já falei do Big Citrus aqui, mas quem que vocês podem ver aí interessante da 4ª em diante aí até o fim do draft? Eu tenho um para falar, vou falar no final, após vocês falarem os de vocês, vou falar o meu, né? Mas vamos lá. Como fã da série, né? Não poderia deixar de falar do Dante Corleone, né? Grande Corleone. Muito citado lá no Zap, é um cara muito pequeno, né? 6'0", mas é um cara disruptor. Ele tá caindo porque as medidas dele não são boas, né? Mas é um cara a se levar em conta no dia 3. Chris McLean, de Missouri. Gosto muito. Melhor que o Rafa falou, nose técnico. O holandês, Jordan Vandenberg. O pontinho do Georgia Tech. O zagueirão do Ajax. Né? Jordan Vandenberg. Esse nem tá na minha lista. Vê ele, legal, para dia 3. É um cara grande. Ele na verdade, ele é sul-africano, não é holandês, não. Eu vou citar o Lando Robson aqui também, porque ele teve private workout com o Bills, o cara de neve. É muito sui generis, ele não, tem 5 anos. Parou. O cara da onde, Léo? Navy. Pô, você falou neve, cara. O pessoal do chat deve estar, porra. The winter is coming. O cara veio do interior do Canadá? De onde esse cara veio?
Então, ele jogou pela Marinha, Marinha americana, galera. Marinha é o clássico da Army e Navy, né? Isso. Vai dar treta lá com o nosso querido linebacker lá, ó. Só que o cara é 5'11". A gente tem o Jimmy Charlo do Exército, né? Army, né? Army? Army, ele é do Exército, fez o West Point, fez a academia de West Point, Army. Isso aí. Então, mas o cara é 5'11", então o pessoal vê ele mais como um coringa ali da defesa, né? Eu acho que, né, para dia 3, talvez. Sempre vou falar tem um isso. negócio aí com o Landon Robinson aí de Navy, né, da Marinha. Ele não é um nose tackle. Ele é um three-tech. 5'11". Que eu não sei se é um alvo. Eu acho interessante para a galera ver como prospecto e tal, mas eu não sei se é o que o Brandon Beane está procurando. Eu só citei aqui porque ele teve private workout com o Bills. Às vezes o Bills está querendo uma informação de outra pessoa, enfim. Léo, o Rafa tá falando essas coisas porque ele quer falar do Keanu Tanuvasa, de Yale. É por isso que... Não, nem sei quem é, nem vi também. Não? Mas se é de Yale, é bom. Se é de Yale, aí. E para finalizar, eu trago também o Skyler Bill Howard, de Texas Tech. Cara, ele é aquele número 0 que você vai para ver o Bailey. Você vai para ver o Bailey Romero Hyde e ver que ele deve ser o número 0, sempre na bola, sempre fazendo a jogada, amaciando os Eds se consagrarem ali. Eu achei também um bom pro dia 3 aí. Esse também não é nose tackle, ele é three-tech. Vai lá, Rafa. Acertei algum seu aí? Esse era o seu, Fernando? Cara, Léo... Não, o meu não. O meu não saiu. Mas você deve desconfiar já de quem é. Eu gosto do Landon Robinson, mas esses outros nomes que você falou aí, ou eu não conheço, ou eu não gosto. Então, eu vou falar nomes aqui. O Diogão tá falando do cara de Auburn aqui. Uma jamantinha de Auburn. Jamantinha de Auburn. Auburn eu tenho na minha lista aqui. Bob Jameson Travis? Jameson Travis, né? Não gostei também. Não gostei dele também. Jamantinha, não. Deu 7ª rodada. Acho que nem vai ser draftado. Certo. Eu vou falar nomes aí diferentes, tá? Terceiro dia de draft. Então, terceiro dia de draft, eu vou apostar em talento puro, de repente um cara um pouco cru, que se for bem treinado, pode virar um baita jogador. É isso que eu foco no terceiro dia de draft. Então, todo ano, eu descubro uma faculdade nova que eu não sabia nem que existia. Esse ano foi nessa turma aqui de Defensive Tackle. A faculdade de Southeast Louisiana, onde jogou o nosso querido Caleb Proctor. O Caleb Proctor, ele é um defensive tackle balanceado, né? Ele não é aquele cara que é só pass rush ou só jogo corrido. Ele tem 6'2" de altura, 291 libras, entendeu? Ele é explosivo, é rápido, correu o 40 time lá em 4,79 no Combine. E você vê que ele fisicamente é diferente, porque um jogador de Southwest Louisiana não era nem para estar no Combine, né? Em condições normais de temperatura e pressão. Mas por que ele foi convidado? Porque ele era um monstro naquela divisão lá inferior do futebol universitário onde ele jogou. Ele era um homem no meio dos meninos. Ele manipulava os caras de linha ofensiva como se fosse criança. Jogava o cara para o lado, jogava o cara para o outro, ia lá e pulava em cima do quarterback. Né? E na única partida que ele fez contra uma universidade de alto nível, que é a LSU, né? Ele também foi dominante. Ele sacou lá o tal do Nussmeier 2 vezes. Teve tackle para perda de jardas. Ele foi, né, o cara do time dele contra a LSU. Né? Jogou muito bem. Então, esse aqui é uma aposta de terceiro dia de draft que pode dar muito certo
como pode não dar em nada, o famoso boom or bust. Então, o Caleb Proctor, de Southwest Louisiana. Outro nome que eu vou trazer aqui para vocês, que eu estava vendo ele jogar e eu estava pensando em Kyle Williams. Não pelo corpo, não era nem isso, era mais pelo motor. Né? É um cara que não é que ele não tem técnica, ele tem técnica, mas você vê muito mais a raça, o coração dele em campo do que a técnica. É um cara explosivo, né? Eu adoraria se ele tivesse uns braços um pouquinho maior. Né? Não falei o nome dele. Aaron Graves, de Iowa. Né? Tem 22 anos, pode ser lapidado aí, pode... Assim como o Proctor também tem 22 anos, pode evoluir um pouco. Não para enquanto o juiz não apita. Sabe diagnosticar rapidamente as jogadas. E por causa disso, ele tem muita facilidade de criar caos no pocket, fazer o quarterback ter que sair do pocket e tal. Contra o jogo corrido, ele não é tão bom assim, mas eu acho que é treinável. Eu acho que ele é outro que pode dar muito certo, pode não dar em nada. Né? E o último nome aqui que eu vou trazer... Tá bom, vou trazer mais 2 nomes. Esse cara aqui eu vou trazer porque ele me lembrou um pouco de Deone Walker, tá? É um cara de 6'8" de altura, 330 libras. Parece um urso, só que rápido, né? É o Xavier Harris, de Ole Miss, né? De Mississippi. Eu acho até que se ele fosse mais baixo, ele seria melhor. Né? Porque como ele é muito grande... Geralmente os bloqueadores têm uma certa facilidade de colocar a mão nos ombros dele, né? E deslocar ele um pouquinho, tirar um pouco o equilíbrio dele e tal, mas quando ele consegue chegar primeiro no bloqueador, esquece. Ele é muito forte, muito alto, muito dominante. No jogo corrido, ele sempre atrai 2 bloqueadores, então os linebackers dele têm sempre uma vida mais facilitada. Era muito difícil ver alguém tentar bloquear ele mano a mano, geralmente era sempre 2 ali. Então, outro aqui que também pode ser um monstrinho, como pode ser um baita bush. E o último nome, que seria aí um defensive tackle assim, mais balanceado, né? A maioria do que eu falei aqui foi one tech, eu acho. É o garoto de Michigan, o Rashawn Benny. Rashawn Benny é outro prospecto aí de defensive tackle balanceado, bem atlético, sabe atacar o pocket, tem bons instintos contra o jogo corrido, mas ele não tem nada de extraordinário, né? Ele é bom em tudo, não é ruim em nada. E tem 23 anos de idade, então não sei se ele ainda vai conseguir evoluir muito. Ele, de repente, bem treinado, numa linha que complemente ele, né? Que ele não tem que jogar sozinho, fazer muita coisa, pode ser uma baita escolha lá no final do draft, na 5ª, na 6ª rodada, alguma coisa assim. Né? Mas a maioria das opções aqui, gente, é one tech. Tem vários jogadores aqui, nose tackle, grandão, pesadão, tem vários. Eu falei alguns aqui, mas tem um garoto lá de Alabama, Tim Kellen, tem Nick Barrett, de South Carolina State, tem um monte. Ficar aqui. David Eastern, de Minnesota, Cameron Ball, de Arkansas, tem um monte. O Diogo falou lá do garotão lá de Auburn, né? Mais um aí, nose tackle, tem vários. O Diogo falou aqui, teve um cara que teve Res 10, mas é ruim, não lembro se é DT, acha que é nigeriano. Esse aí eu não sei quem é. Também não, agora assim de cabeça não vou lembrar. E o JM gosta do Proctor, o Jean elogia o Harris, e ninguém falou do meu garoto, que nos meus mocks lá, às vezes quando, sei lá, fui em outra direção, não peguei defensive tackle, lá na 7ª,
eu acabo pegando ele, porque é um cara que eu vou colocar ali de nose e eu sei que ele vai dar conta do recado. Vocês não sabem quem é, mas certamente vocês sabem de onde ele é, né? Cole Brevard, de Texas, né? Tá aí um nose tackle que você põe lá no meio da defesa. Ele não aparece, ele não tacleia ninguém, mas ele ocupa os bloqueadores, os caras não movem ele e os outros fazem jogadas. Cole Brevard, vai por mim. Quem draftar vai estar tranquilo de nose ali, one technique. Galera, deixa seu... Oi? Nem vi, nem tá na minha lista aqui, não conheço. Só respondeu, essa aí também eu não vi, não. Desrespeito é real. Porra, no tape lá do linebacker lá, só dá ele ali ocupando bloqueadores, pô. Mas nessa live, inclusive na outra classe aí, falei assim, pô, mas tá difícil achar um Longhorn com essas duas. Eu estou, nesse momento, eu tô passando a minha lista aqui de defensive ends para ver se tem alguém de Texas, mas também não tem. Não, e de Ed também, os dois caras lá. Ninguém... Só respondendo o Diogo aí, o cara que é 10, talvez, né? Vou tentar adivinhar aqui, mas era o... Bernard DT? Não, era o Vandenberg, ele é 10. O War Bernard Tree Technique. O que eu trouxe é 10. O Vandenberg. Só que ele assim... Deve ser isso aí. Mas o RAS dele é de dados do Pro Day. Então, assim, é um 10, mas não é um 10. 10 do Pro Day é aquele 10 meio... E não foi convidado. Bills Mafia, deixa seu like, se inscreve aí no canal, considera se tornar um colaborador, se você ainda não é, me procura lá no @Fernando Schmude, que eu te dou o passo a passo ali para se tornar um colaborador do canal, muitas novidades aí por virem nessa próxima temporada aqui do canal. 7ª temporada do Liderando The Charge continua, a hora de NFL na sua primeira temporada aí, firme e forte, dá aquela força. Bom, se a gente fosse falar só de defensive tackle, tava coisa linda, né? A gente encerrava agora aqui, por menos de uma horinha, com baita planejamento. Pena que tem mais a classe de Edge, então, né, não vai mais 1 hora, tá? Mas vai mais um pouquinho. Vamos lá, galera, até meia-noite hoje, hein? Vamos para os Edges, então. Vamos falar da classe de Edges aí, que aí sim tem mais talento para topo, né? Quem que quer começar falando aí da classe de Edges? Porque aí tem jogador que não vai estar chegando... Defensive tackle também pode ter jogador, talvez os Bills não tenham a chance de draftar o primeiro defensive tackle da classe, mas tem mais chance. Edge não. Edge a coisa muda um pouco, né? Vou começar então, porque eu acho que na outra quem começou foi o Léo, né? Vamos lá, a gente começa por talento de primeira rodada. Então eu vou falar aqui os jogadores que eu acredito que valham escolha de primeira rodada. Até alguns que não têm a menor chance de chegar na escolha 26. Tá? Ruben Ben Jr, de Miami, vale uma escolha de primeira rodada. Acredito que ele vai ser uma escolha top 10 no draft. E aí eu vou ter que falar aqui 2 nomes que na minha lista aqui está como linebacker, mas que na live que vocês fizeram de linebacker vocês não falaram dele. Então eu creio que vocês estão colocando eles como edge, que seria o Arvel Reese, de Ohio State, e o meu prospecto predileto de todos os prospectos que eu vi até agora, o meu favorito, o meu impassável desse ano, mas que não vai chegar nunca na 26, que é o David Bailey, de Texas Tech. Esse foi o garoto que mais encheu meus olhos até agora, no geral. E olha que eu já vi o wide receiver, já vi o running back, já vi várias turmas aqui. Ele é o meu prospecto predileto até agora. Para fechar e deixar o Léo falar sobre quem ele acha aí que vale uma escolha de primeira rodada, eu vou falar o último prospecto, que é o que eu acho que tem chance de chegar na 26, tem muita chance de chegar na 26. Muita gente olha para ele mais como um prospecto de segunda rodada, mas eu acredito que no finalzinho da primeira rodada pode valer a pena, que é o Derek Moore, de Michigan. Então, ele na escolha 26, eu não vou ficar muito triste, não. Tá? Eu prefiro o David Bailey, né? Mas se for o Derek Moore, eu vou aceitar.
Então, é isso. São os 4 prospectos que eu acho que valem ser selecionados na primeira rodada. É óbvio que mais gente vai ser selecionada. Há a previsão aí de 6 ou 7 defensive ends na primeira rodada. Só que os outros eu não vou falar por 2 motivos. Primeiro, que eu não dei nota aqui de primeira rodada para ele, então estaria sendo hipócrita. Segundo, que eu tenho que deixar alguma coisa para o Léo falar também. Então vai lá, Léo. Manda ver. Mas e na 26? Mais ninguém? Só esses? Não. Eu sei que tem uma outra galera que você vai falar aí, mas eu não acho que vale a escolha 26. Sério? Para mim, não Pô, vale. mas então tu tá caminhando para Bills de wide receiver? Depende. Eu também não tenho... Esses wide receivers que estão sendo falados ali no final da primeira rodada, eu também não gosto, não. Pra ti tá sendo trade down or bust, vamos dizer assim. Vamos ver o que vai cair. Já ouvi um papo de que o Jordan Tyson pode cair. Começou a rolar esse papo aí, né? Então, dependendo do que pode cair pra gente, vamos ver. Eu vou trazer mais caras aqui que vão cair na primeira rodada e eu acho que o Bills, pode pegar. Kendrick Falk é o espelho do Messidor, né? O Kendrick Falk tem 20 anos, é um cara... Teve um breakout muito jovem, né? Ele tem ótimo rush, bom na corrida, bom no jogo corrido. O cara tem 20 anos, muito futebol pela frente ainda, de Auburn. Ele é um cara que pode sair cedo, mas eu gosto muito de 2 caras. Gosto muito do Messidor. Acho ele o melhor repertório de pass rush da classe dele. Ele vence os caras no movimento de pass rush. Ele não é físico igual o Ruben Ben, né? Mas ele tem todos os movimentos, whips, cross, rips, tem todos eles. Aí falam da idade dele, né? Ele tem 25 anos, enfim. Isso mais velho que o Von Miller, né? Então é normal ele ter esse repertório gastaria uma aí. Escolha de primeira rodada. Então, é isso que eu falo. Um cara de 26 anos. O Von Miller ia no camp do Messidor quando o Von Miller era garoto, né? Então, Kendrick Falk... Deus. Você imagina o Kendrick Falk com mais 5 anos do Messidor, né? Essa aí que eu faço a relação. Mas, assim, para o Bills, eu acho que é um jogador de um contrato. Eu não vejo um cara como o Messidor, se o time apaixonar pelo pass rush dele, ele é um time ali do final da primeira rodada, é um time que precisa de um contrato só para ser campeão, para tentar um tiro do Super Bowl. Eu não vejo problema, assim, um Jets que tem que começar tudo, talvez o Kendrick Falk seja mais interessante para desenvolver. Então, para o Bills, às vezes, você pegar um cara assim que já te dá um piso enorme, igual o Messi, quem viu as finais do college, o cara detonou nas finais do college, né? É um cara clutch. Mas eu tenho mais cara que eu gosto, Rafa, que eu acho que eu não ficaria triste de escolher na 26. O TJ Parker de Clemson, eu acho que pode desenvolver com um cara 3 descidas, um edge 3 descidas. Cara, eu gosto muito, muito mesmo do Cassius Roy. Eu acho um cara elétrico. Você viu o tape dele, cara? É um cara que não para, que tem muitos pass rush moves. Ele me lembra, ele é um cara que você gostava no draft passado aí, o Chop Robinson. Ele é um Chop Robinson melhorado. Ele é um Chop Robinson com um bracinho menor. Não, ele tem mais pass rush moves que ele, é mais elétrico, parece que ele não desliga. Claro, há aquela questão dele, o braço limita o jogo contra a corrida, vai ser um pass rush designado apenas na primeira rodada, tem valor? Assim, eu acho que tem. Eu acho que ele tem raça, tem jogo, força de jogo para melhorar esse jogo corrido dele. É um cara também que eu pegaria na 26 e não ficaria chateado. E para fechar, que eu também pegaria na 26, o Malachi Lawrence. É um baita pass rush, um cara corpulento, diferentemente do Cassius Hall, ele é violento, físico, só que ele tem 33 de braço, 6'4", é um cara com perfil mesmo de edge rush. O problema dele é que eles falam que ele é muito ruim no jogo corrido também, justamente porque ele vai só querendo fazer jogada, ele não cumpre gap, ele não cumpre... Mas isso é o mais fácil de ser treinado no edge, né? Uma boa comissão técnica
consegue arrumar isso tranquilamente. Então é esses, cara. Não sei se você tem mais aí, ou Fernando. Harvey Ruiz e David Bailey não vou nem falar, porque assim, topo de draft, tu joga pra cima e o que cair tu pega e os dois vão entregar, quem tá lá na frente não tem muito como errar nos dois, e aí vai ter muito essa questão de preferência, que nem o Rafa falou. O Rafa apaixonou do David Bailey, né? Muita gente tem o Ruiz na frente do Bailey, e, enfim, os dois são fora de série. Eu também não tenho olhado muito, tá? Vejo jogadores, gosto de algum deles, mas eu acho que eu já classifico como não são mais fit para defesa. Porque assim, Fernando, mas o Greg Rousseau... Fernando, mas o... É o Greg Rousseau, se for ver, né? Porque, pois é o Hoyt, né? E o Bradley Chubbell. Né? Oi? Kendrick Falk é muito parecido com o Rousseau, por exemplo. Entendeu? Então, assim... Vai jogar na nossa defesa? Vai jogar, mas a nossa defesa nesse ano é um ano transicional de esquema, e a tendência é que a gente veja cada vez mais o Leonardo indicar e o Bills adquirir jogadores que se encaixem bem para o esquema dele e ele ir transicionando para esse esquema. Então, o Falk, o TJ Parker mesmo, eu gosto também do TJ Parker, acho que ele tem potencial para ser um ótimo edge aí na NFL, mas eu acho que já não é fit, sabe? Ele é um cara mais de 4-3. E aí eu gosto mais de ir atrás de caras que você põe... o Malachi Lawrence é um cara que não é tão bom quanto o jogo terrestre. Cara, ele é perfeito para defesa 3-4. Talvez ele não seja um prospecto que você olha por si só e fala, ele é um cara de primeira rodada. Mas pro final de primeira rodada, com o fit que ele tem pro esquema dos Bills, se o Leonard falar, não, quero esse garoto, drafta, e os scouts terem bons pontos sobre ele, e devem ter... Inclusive, ele foi minha escolha nesse mock oficial que eu fiz do Buffalo Rumblings com trade down. O Malachi Lawrence foi minha escolha na segunda rodada. É um cara que eu gostaria muito, né? E se ele for overdraftado, vamos dizer, na primeira rodada, eu não ficaria triste, porque eu acho que... Vamos ver se foi overdraftado, beleza, mas talvez na mão do cara certo, no esquema certo, acabe valendo a pena. Eu acho que pode acontecer. O Cassius Howell é meu crush aqui. Tá, é o cara que eu escreveria o bilheteirinho Cassius Howell no matter what lá na 26. Não escreverei para ter chance de acontecer. Não estará na capa da live do draft, né? Você que está acostumado a acompanhar a live do draft aqui no canal do Fernando Schmude, todo ano eu ponho ali uns caras que eu quero na capa, os caras nunca saem para os Bills, então o cara que eu não queria, que era o Led McConkey, eu coloquei no outro dia, no segundo dia, e aí não saiu, então agora eu só coloco caras que eu não espero que saia para os Bills, né? Então o Cassius Howell não vai estar na capa do draft, porque é um cara que, se ele for o cara draftado, eu ficarei muito contente. Mas ele é um bracinho de jacaré. Cara, ele é como o Rafa falou, ele não tinha colocado nem o Bailey nem o Reese como edges, tinha colocado como linebackers. São linebackers de 3-4, cara. São caras menores, são caras, beleza, que pode ter um braço mais comprido, como o Lawrence tem, mas quem vê o Cassius Howell jogando, a energia que ele joga, cara, o jeito que os caras põem a mão nele, ele já mete um spin move e sai na cara do quarterback, enfim. É um cara que sabe, me agradaria muito e gostaria muito de ver ele na defesa dos Bills. E é um cara que certamente faria um estrago e seria bem desenvolvido nessa defesa. Lembrando que o Nick Bonitto também não é lá um edge rusher grande, né, com braços tão longos, ele é mais leve, menor, e é um cara com muito sucesso lá no Denver Broncos, aonde o Leonard veio de lá, né, estava lá fazendo parte dessa defesa do Denver Broncos ali. Então, Cassius Howell, o Messenger, o problema é a idade, mas igual o Léo falou, a gente tá em win now, então assim, você tem ele por 5 anos, cara, e depois, se ele quiser que ele vá embora, receber uma grana em outro lugar, já vai estar num período que os Bills vão ter que ter tomadas de decisões com contratos, né? Então, também não descartaria e acho válido. Quero adicionar 2 nomes aqui nessa situação que vocês não mencionaram. Gosto do Derek Moore também, Rafa. Não gosto do Zion Young. É um cara super atlético e tal, mas eu acho que também já é mais perfil para 4-3 e já é mais perfil daqueles defensive ends maiores, mais pesados, mais Sean McDermott, menos defesa do Leonard, tá? E gosto do R. Mason Thomas de Oklahoma, novamente a ligação Oklahoma, a gente tem coach vindo de lá, que era coordenador defensivo, o cara
ele é pequeno, 6'2", 241 libras, é um linebacker de edge, é um edge linebacker de 3-4, é um cara que vai poder estar em campo em toda a descida, na defesa base, e que nem o Howell também, é um especialista de pass rush. Cara, numa defesa 3-4, você pode ter esse tipo de cara cedo, né? O próprio Malak Lawrence que precisa se desenvolver no pass rush. Os Bills têm alguns jogadores ali, com o Greg Rousseau, com o Nick Chubb, com o Bradley Chubb, com o Michael Hoyt, que dão uma certa... né? Você não precisa ter esse rookie every down toda a vida ali, desde o primeiro dia. Você pode desenvolvê-lo onde ele tem problemas. Então, assim, o Armason Thomas eu acho que é outro cara muito... que cria caos, sabe? Howell, Thomas, Messendor... caras que criam caos e caras que eu não ficaria triste com essa escolha de primeira rodada. Cassius Howell teve 12 sacks jogando na sec, bicho. Pois é. Não, ele é absurdo. Ele é muito legal de se assistir a tape dele. E depois tem uma galera que vem na sequência, que aí já é mais segunda mesmo, terceira, né? Quem que vocês puxam para essa turma aí? O JM falando aqui que gosta do Mason Thomas, né? Se parece com o Nick Bonito. Engraçado, só um detalhe interessante, ele chama R. Mason Thomas, né? Mason Thomas. É o nome dele, não é Richard, não é Richard Mason Thomas, não. O nome dele é R. Mason Thomas. Parece que a mãe dele tinha um monte de filhos Richards, aí não gostava de Mason, aí pôs um R lá, R. Mason Thomas. Que beleza. O pessoal falando aqui, o Jean falando que o Bailey deve sair na 4 pro Titans, tá apaixonado. O Valdir trazendo o Res do Sonny Styles, 9,99. E o Jean também falando do Derek Moore que deve cair pro segundo dia. Opção de trade down pros Bills. Vamos lá, vamos pra sequência. O Diogão tá falando do Caden Curry, de Ohio, para quarta e quinta, mas aí já é um pouco mais para trás. Eu acho que tem gente para frente aqui ainda, né? Uma galera aí que segunda e terceira aí. Eu não sei porque... Deixa eu ver aqui. Não, o Caden Curry para mim é mais para baixo. Porque o que acontece? Eu fiz de propósito. Eu falei os 4 nomes aqui que eu achava que valia uma escolha de primeira rodada. Só que essa turma é uma turma que tem muito talento ali nessa faixa de fim de primeira, segunda rodada. Então vocês falaram praticamente... Se não falaram todos, falaram quase todos os jogadores que eu tenho aqui com nota de segunda rodada. Então, Cassius Howard, segunda rodada, nota 7,5. TJ Parker, segunda rodada, nota 7,5. Malak Lawrence, segunda rodada, nota 7,25. Kendrick Falk, segunda para terceira, nota 7. R. Mason Thomas, segunda para terceira, nota 7. O que vocês não falaram? Vocês já falaram todo mundo. Gabe Jacas, que inclusive tem essa questão de Illinois, né? Illinois é um aqui, ó. Peraí, achei alguém. Dennis Sutton, de Penn State. Bom, jogador grande envergadura, atlético, pass rusher, mas tem que ser lapidado. O arsenal dele de movimento de pass rush é meio limitado. Bons instintos como run defender, né, contra o jogo corrido, né, mas ele tem um probleminha de perder tackle, também tem que ser lapidado. Eu acho que na mão de uma boa comissão técnica pode dar muito certo. Ali no finalzinho da segunda, início da terceira, eu acho que vale a aposta também. Um cara de 6'6" de altura, que consegue correr 4,63 no 40 time, o get-off dele é rápido demais. Eu acho que vale muito a pena. Aí depois é uma galera que para mim já é terceira rodada, tá? Zion Young, que eu sei aí que está cotado para sair até na primeira, mas para mim quem? Romelo Height, Texas Tech, que aqui para mim já está até com nota de quarta rodada. Aqui eu já estou entrando já em terceiro dia de draft. Se vocês tiverem mais alguém que não foi falado, que vocês acham que vale ainda uma escolha de terceira rodada, podem falar aí, porque para mim eu acho que a gente já falou todo mundo que valia.
Tem o Gabe Jacas, né, Léo? Gabe Jacas vale destaque, eu acho, até pela conexão ali com ex-membro lá do coaching staff, novo membro do coaching staff dos Bills, ex-coordenador lá em Illinois, né? Então tem essa ligação. Apesar de Dennis que você trouxe, o Rafa, só um parênteses aí do Rafa, eu acho que ele padece do mesmo problema do Zion Young. Eu acho que ele não é muito do nosso 3-4. Talvez quem? se o grandão lá, Danny Sutton. Dennis Sutton, eu também achei Não, mais 4-3. ele é mais apesar que ele é muito atlético. Ele é mais defensive end de 4-3 mesmo. Ou então, atlético, às vezes o pessoal fala até do que... então o pessoal fala até do Kendrick Falk também, ser usado entre um daqueles 3, né? Da linha de 3 também, né? Por ser maior e tal. É porque o Falk ele tem snap jogando como defensive tackle e albo. Então, É algo até pra gente ficar de olho, porque assim, o Rousseau é um edge, vai ser um edge e tal. Cara, eu não descartaria o Rousseau caindo pra dentro nessa situação de 3-4 inicial, sabe? E virando edge em pacote níquel e tal, pela capacidade que ele tem contra jogo terrestre, tamanho dele e tudo mais. E aí que eu adiciono tanto esses caras mais leves, são pequenos, são leves. Porque, no meu modo de ver, no esquema ideal do Leonard, ele tem que ter edges que ficam confortáveis em espaço. Que se você pede para ele, um vai no pass rush, o outro vai dropar na cobertura, o cara é atlético e tem nível de conforto suficiente, mudança de direção, para jogar em espaço, cobrir um pouquinho e tal. Algo que esses grandões aí não vira, né? Então, tem caras que eu gosto aqui na sequência, pode ser já terceira, quarta, mais para terceira, mais para quarta. E aí eu gosto do Romelu Hyde, que é um cara leve, mas é um cara extremamente rápido também. O Anthony lá do Cover One, ele costuma falar muito aquela coisa, Velociraptor, né? O Romelu Hyde joga igual um Velociraptor indo para cima, é um cara leve, é um cara que a gente vai ver tomar uns pancakes às vezes ali de um OL mais forte, enfim. Mas é um cara que eu gosto nesse sentido. E até que me foi mencionado aqui pelo JM, o Joshua Josephs de Tennessee é outro cara que é muito atlético, é muito rápido, é muito atlético, é confortável no espaço. Também para esse range eu acho que já é interessante. E aí tem o meu outro crush aqui, que é um cara que eu gosto demais, que é o Jason Barham de Michigan. A gente falou um pouquinho dele na live dos linebackers. Ele foi um linebacker, já jogou de linebacker off-ball, ele jogou a última temporada de edge. Um cara extremamente versátil, um cara que pode jogar em várias funções ali, né? Lembra um pouco, vamos lá, guardadas as proporções e nada a ver fisicamente, então o pessoal vai achar meio estranho, porque normalmente a gente fala, fulano lembra ciclano, e os caras são até parecidos, assim, fisicamente de você olhar, né? Mas o Clay Matthews, né, do Packers, cabeludão, quem não lembra, né? Que teve muito tempo, uma fase muito boa no Packers, ali, uma carreira de muito sucesso, All Pro e tudo mais. Jogou inicialmente de edge, depois passou a jogar de middle linebacker no 3-4 do próprio Packers, enfim. O Barham tem essa versatilidade, ele oferece um pouco disso, sabe? De você poder alinhar ele em várias áreas e ele ir para o pass rush e dá muito trabalho. Então, é um cara que, para mim, tem um valor muito bom, assim, em questão de posição, versatilidade e esquema novo dos Bills. E é um cara que eu não ficaria triste se ele fosse a nossa escolha na terceira rodada ainda, o Joshua Barham de Michigan. Dá sequência aí, Léo, mais alguém para mencionar aí nessa galera? Não, acho que da terceira rodada foi até o dia 2, né? Foi todo mundo aí. E aí vem o Caden Curry na sequência. Vou abrir ele aqui. Assim, muito, muito cuidado com o que eu vou falar do Caden Curry, para não gerar má interpretações por aí. Mas o Caden Curry, cara, o Diogo deve ter visto alguma coisa dele também. Não sei se vocês viram. A tape dele, cara, é divertida demais. A força de jogo quando ele joga, ele lembra, igual o Fernando lembra. Ele lembra o Max Crosby, cara. Nada a ver fisicamente, porque o Max Crosby é um cara 6'5", né? É um cara com envergadura. É o mini Max Crosby, igual a gente falava, tem o mini Megatron, o mini... O Neymar fala, é o Little Max Crosby. Por quê? Porque ele, cara, ele tem muita força de jogo, ele ficou na sombra lá
daqueles caras do Toyolomalo, né, Rafa? A gente falou no draft passado. Mas ele entrou agora, já entrou com 12 sacks, titular de Ohio State. E ele tem uma força... Cara, ele não para. Os treinadores, os colegas dele falam que ele não tem botão de desliga. O cara aquele jeitinho do Max Crosby de jogar mesmo e tal. Gosto muito dele. Ele teve 11 sacks esse ano, no ano que ele foi titular. Então, assim, é um cara para... né? Já que a gente está precisando de caras ali mais com 3, 4 ali, é um prospecto interessante. Eu gostei também tem um cara de Wisconsin, né? É sempre bom dar uma olhada. O Mason Rager, de Wisconsin. O Michigan Heldman, de Central Michigan. É o tipo cara que ele não tem Proctor no nome, né? O Rafa logo viu um Proctor aqui e gostou dele. Não sei por quê. Mas ele é esse cara de Central Michigan, aqueles caras que vêm da segunda divisão, tem muita produção, né? E para uma 7ª rodada, eu acho que... eu sempre vou falar isso, que eu não esqueço. É melhor do que trazer um inglês que nunca viu futebol americano. Traz um Michael Herdman dele de Central Michigan, que às vezes dá certo. E eu vou finalizar aqui minha terceira com uma pergunta para o GM Fernando aí. Fernando, nós temos a nossa Ed Room aqui, 7,5% do cap que ela consome, é a 19ª no ranking da NFL. Nós temos ela para mim, ela está muito, muito enxuta. Temos o Rousseau, o Hoyt, o Landon Jackson, que não é fit, mais e não vingou. de tackle do que... Não dá para descartar, segundo ano, né, cara? Mas E ele aí, é um perfil mais por dentro do que Ed. Vamos lá. E aí, a gente olha assim nas visitas, nas entrevistas, só entrevistaram aquele que a gente gosta, o Michael Lawrence, entrevistaram no Combine. Então, assim, o Bill gosta de dar essas dicas de posição, né? A gente não vê Ed, né, sendo entrevistado, ou muito buchicho no Bills com Eds. Você acha que eles estão com o Javon Solomon em alta conta, assim? Tá tranquilo em Ed, assim? Eu não acho que o Javon Solomon é parâmetro para isso, não. Eu acho que o Capaccio falando que talvez a comissão técnica tenha o Javon Solomon em alta conta. O Greg Rousseau, o Groot? Não, só o Capaccio. Javon Solomon. Ah, o Solomon? Cara, aí que tá. O Solomon foi uma escolha de final de quinta, quase sexta, né? E até agora, ano passado ele teve muita chance. Ele não era fit no nosso esquema, né? Agora ele tá virando fit, né? Agora ele é fit, exato. O que eu penso é o seguinte, Léo, talvez, tá, os Bills vejam como o seguinte, na defesa base 3-4, eles não precisam, vai ser mais uma defesa 5-2, sabe? Com 2 edges e 3 IDLs ali, pesados mesmo, para parar o jogo corrido, e fora isso é níquel e dime, e aí você tá tranquilo com o Rousseau, mesmo sendo um edge que não é propriamente de 3-4. A gente pode ver os Bills nessa linha para essa temporada, sem pressa para mudar totalmente ali o perfil de edge. Ainda tem o Solomon para mostrar alguma coisa, mostrar o que veio. O próprio Landon Jackson, a gente meio que já descarta, desanima e tal, mas, cara, foi uma escolha do ano passado, enfim. Então, assim, o Hoyt voltando, trouxeram o Bradley Chubb, que é um cara que vai jogar bastante, né, e vai ser importante, né, então, assim, talvez eles não tenham essa pressa na posição de edge e vão né, investir mais em outras posições que eles talvez até acham que possa ser mais importante a curto prazo com o que eles têm na mão nesse momento. E draftar alguém mais tarde, né, para tentar desenvolver, enfim, sem essa pressa toda. Vamos guardar para ver. Pensar bem, né, Fernando? Desses edges que a gente falou aí, Cassius Hall, que pode estar ali no range do Bills 26, eles no máximo, acho que eles não vão ver campo, né? Tendo o Greg Rousseau e o Michael Hoyt saudável, o Chubb, eles vão ver campo e já assim, né? O Hoyt, ele tá... A última notícia que teve é que ele não vai estar pronto pro começo dos treinos, pro training camp e tal. Então, assim, o Hoyt já é um cara que não dá pra gente esperar muita coisa nessa temporada. Mais ou menos igual a temporada passada, né? Que ele só veio depois da suspensão. Pode esperar o Hoyt lá pra o Week 8, sabe?
Então não dá para confiar muito. Mas o beleza. Mestre, eu acho que vê campo. O Mestre, eu acho que vê campo. Então, se tiver saudável, Rousseau e Chubb vão ter muitos snaps. O Chubb teve muitos snaps no Miami Dolphins nessa última temporada e jogou bem, jogando muitos snaps. Então acaba sendo uma peça rotacional. Agora sim, lesões acontecem, né? Então, até que ponto você vai esquematizar o suficiente, né, para perdendo uma peça dessa? É para a gente ficar de olho. Rafa, mais alguma peça aí de fim de draft que tu acha que seria interessante aí? Eu tenho um nome aqui para vocês ficarem de olho, tá? Mas vamos lá. Bom, vamos lá. Fim de draft, terceiro dia de draft, então eu gosto de fazer uma observação sobre a turma, né? Que nem eu fiz lá em Defensive Tackle, principalmente no que se aplica a Buffalo Bills. Tá? E eu acho que essa é a hora que dá para responder lá a pergunta também, né? De quem você escolheria na primeira rodada, Concepcion, o McDonald ou quem era o outro? Jean Leonard, né? Por quê? Isso. Porque, como a gente pode observar lá na turma de Defensive Tackle, a gente está partindo do princípio de que a gente está precisando mais de um nose tackle do que um tree tackle. E nose tackle, a gente pôde ver que, de repente, até no terceiro dia do draft, você tem chance de conseguir um nose tackle para cumprir aquela função ali que você quer, que é aquele apoio ao jogo corrido. Então, você escolheu o Caleb McDonald na escolha 26, pode fazer sentido se não tiver nenhuma outra opção, né? Mas, no caso, com o KC Concepcion disponível, né, já que é para fazer um pequeno reach, né, pegar um jogador um pouquinho antes da hora, eu preferiria pegar o Concepcion do que o McDonald. Né? Eu acho que eu consigo algo próximo ao McDonald mais para frente no draft. O Zion Young, particularmente, eu não gosto. Tá? Então, por isso que eu fui de Concepcion. Mas, por exemplo, se ao invés do Zion Young fosse um Derek Moore, ou um Cassius Howell, ou um TJ Parker, né? Eu já preferiria do que o McDonald ou o Concepcion. O que essa turma de defensive ends mostra para a gente é que a queda de uma prateleira para outra aqui é maior. Né? Se você não pegar um edge nas 3 primeiras rodadas, provavelmente você não vai pegar um edge para ser titular do teu time. Vai ser um cara rotacional, né? Um cara backup, alguma coisa dessa. A gente, fora esses jogadores que a gente já falou, é tudo aposta. Tudo aposta. Eu posso até falar aqui mais 2 ou 3 nomes, não tem problema nenhum, mas são apostas, não é nada certo. Defensive tackle, principalmente nessa função de nose tackle, de one tech, tem um monte lá para a gente pegar. Wide receiver, eu acho que também tem boas opções ali na terceira, quarta rodada. Agora, eu acho que edge seria a prioridade aí. Eu só não iria no Zion Young, mas nessas 3 posições aí, eu iria de edge. Para responder a pergunta de quem que eu poderia apostar aí no final só um minutinho, do draft, Rafa. Já vou te passar para tu apostar aí, vou falar do fim de draft, para a gente só ficar nesse mesmo assunto, terminar da pergunta do Valdir. Né? Então, assim, eu tô contigo nessa. Tá? Eu acho que dessas 3 opções eu ficaria com o Concepcion. Gosto do Caleb McDonald, mas eu acho que eu vou até mais longe do que tu falou. Os Bills não vão draftar um titular na escolha 26 e se der trade down, piorou. Tá? Porque assim, um edge, o cara não vai jogar no lugar do Chubb ou do Rousseau. Não vai. O cara vai jogar revezando com esses caras. Vai jogar, se ele tiver muito bem, na defesa base, você joga o Rousseau para dentro ali e ele joga por fora, mas aí você vai para níquel e o Rousseau volta para fora. Então assim, titular não vai ser. Edge nenhum aqui seria titular, aí, que está no nosso alcance. Vou te interromper um minutinho pelo seguinte. Eu acho que existe a possibilidade, pelo menos. Porque o Rousseau, ele pode jogar como a linha de 3.
Na linha de 3. É isso que eu falei. Você joga o Rousseau para dentro. E aí abre um espaço para jogar ao Bradley Chubb. Então o Ed ele tem uma chance de ser titular. Mas aí você vai para uma defesa níquel, aí já abre o Rousseau, o cara já meio que cai, aí rotaciona. Quer dizer, não é aquele cara assim, tipo, sabe? Pô, draftou e o cara se tornou dia 1. 60% dos snaps. O cara, sabe? Tipo, e aí à medida que ele vai conquistando espaço, beleza. Pô, o cara tá muito bem. Né? O cara tá pedindo passagem, beleza. Daí tu faz o pass rush ali, jogada clara de passe, e você joga o Rousseau de defensive tackle por dentro para fazer o pass rush por dentro, porque é a situação clara de passe, pacote NASCAR, que eles chamam, com defensive end por dentro, enfim. Enfim, vai tomar snap de um defensive tackle, mas assim, o cara precisa dar muito sinal, pedir muito passagem, sabe? O próprio defensive tackle, McDonald, tudo, cara, você tendo todo mundo saudável, beleza. A gente tá falando do novato. A gente quer acreditar que o TJ Sanders entrando no segundo ano, ele já tá pegando um off-season de NFL, né? A academia lá de NFL, os pesos, o cara já vai estar mais pronto para essa segunda temporada. Não vai ser qualquer um que vai chegar e vai passar na frente do TJ Sanders logo de cara, sabe? Contando que o TJ Sanders já vai ter essa bagagenzinha aí. Nas outras posições, cara, a única que tem de fato que você fala assim, não, dá para o cara ser titular dia 1, linebacker, velho. Linebacker tá aberto ali porque, né, tá, beleza, tem o Bernard, mas beleza, o Dorian Williams, os caras gostam, tal, mas tem uma possibilidade, ainda assim é discutível, né? Corner não vai ser. Safety, muito improvável com os safeties que os caras trouxeram agora. Então, assim, os Bills, para draftar um titular nessa defesa, não tá tão fácil assim, sabe? E não que a defesa... Wide receiver... Agora, wide receiver, mesmo não sendo titular, o cara vai estar ali na rotação. E isso dá para falar também do Edge, né? Ou do defensive tackle. O cara vai estar na rotação, vai estar tendo oportunidade. Só que aí entra o que foi comentado até aqui. Eu acho que deixa eu até ver quem... O Alessandro aqui, que deu boa noite, comentou. Ele não terminou a frase que viu um dado que os Bills, desde 2020, é o time que menos drafta. Não que menos drafta, mas o que menos drafta é jogador de ataque, né? Tem draftado pouco de ataque. Né? E aí eu entro nisso, cara. Eu nunca vou ser contra você dar mais talento, mais possibilidade de talento pro Josh Allen trabalhar, né? E aí a gente tá numa expectativa, DJ Moore vai dar certo, pô, beleza, não desistiram do Keon Coleman, hoje saiu notícia que o Keon Coleman tá treinando com o Steve Johnson, né? Não poderiam ter dois wide receivers mais diferentes, né? Enfim, o Khalil Shakir tá ali e tal, beleza. Cara, se o cara tem talento, o cara tem velocidade, né? O que se questiona na concepção são as mãos. Certamente ele vai ser um cara que o Allen vai fazer muito proveito, né? E aí, óbvio, a gente não drafta só para agora. Durante a temporada muita coisa acontece e por isso é válido considerar um edge, um defensive tackle, enfim, porque muito pode machucar alguém, o cara pode ganhar espaço, mas enfim. Dessas três opções eu iria de concepção. E aí vai para a sequência então, Rafa, os caras aí mais de fim de draft que podem talvez chegar, surpreender, enfim. Fim de draft, né? A gente já falou aí do Caden Curry, de Ohio State. Eu tenho aqui com a mesma nota que eu dei para o Caden Curry, um empate técnico aqui. Eu tenho o Max Llewellyn, de Iowa. É um cara que, se você está procurando por um pass rusher, é ele. Você pode botar ele só em terceiro down lá, que ele vai criar um caos lá. Jogo corrido não é muito dele, não, mas ele pode ser aquele cara rotacional para entrar em terceira para longa e conseguir um sec ali para você, uma pressão, né? Aí tem um cara aqui que me lembra, sabe quem? Javon Solomon. Ele é um cara baixinho, né? Baixinho não, mas um pouco baixo para a posição, 6'2". Jogou assim numa faculdade um pouco menos visada, que é o Western Michigan. E o cara teve 14 sacks nessa temporada. Entendeu? Então você não sabe se ele é muito bom ou se a concorrência era muito fraca. No caso do Solomon, né, aparentemente a concorrência era fraca.
né? E no caso aqui no Nadame Tucker, resta saber se a concorrência é fraca ou não. Uma coisa que me incomoda muito é que ele já tem 25 anos de idade. Então, eu estou desconfiado que isso aqui está mais para bust do que para boom. E o último nome que eu vou deixar aqui é o garoto lá de Boston College, Quintavious Hutchins. Eu achei ele muito rápido, muito atlético. Ele tem um bend, né? Bend, para quem não sabe, é aquela capacidade de você conseguir colocar o peso no tornozelo e dobrar o corpo para conseguir passar ali, meio que pelo sovaco ali do tackle, né? Passar ali fazer a curva no tackle, conseguir fugir dele, escorregar ali e chegar no quarterback. Eu gostei muito do que eu vi. Eu só acho que ele um pouquinho cru. Ele tem 22 anos, ele pode melhorar as técnicas dele de pass rush e principalmente jogo corrido, né? Se ele quiser ficar em campo por 3 downs, ele tem que melhorar contra o jogo corrido. Eu acho que, de repente, também ele pode ser... porque em Boston College ele jogou 4-3. Eu acho que, de repente, ele jogando mais aberto, mais afastado da linha, não tendo que ser tão fundamental assim quanto o jogo corrido, numa defesa 3-4, eu acho que o Hutchins pode surpreender, vamos dizer assim. É uma aposta. Foi o que eu falei, aqui é tudo aposta, tá? Depois, lá da terceira rodada, aqui daqueles nomes de terceira rodada que a gente falou, para mim é tudo aposta, aqui não tem nada perto de estar certo. Show de bola. Bom, eu falei que eu tinha um nome, né? Então deixa eu trazer aqui. Pode trazer o Moore. do Texas. Trey Moore. Texan Longhorn Trey Moore. 6'2", 243, experiência jogando de linebacker, jogando de edge. Tá? Um cara que me lembra um pouco aí o nosso querido Lorenzo Alexander, com a versatilidade, a liderança que ele tinha lá em Texas, mas não, tô brincando. O Trey Moore, eu gosto dele e tudo. Cara, é um cara de fim de draft. Ele tá na minha lista como linebacker, por isso que ele ele jogar tem experiência nas duas, essa versatilidade eu acho que dá para ajudar, mas o Mikael Kamara de Indiana é um cara que me chamou a atenção um pouco nessa run de Indiana aí nos playoffs, né? É um cara muito já, apesar de não ser alto, né, mas é um cara muito forte, muito corpo já de NFL, enfim, teve muita produção por Indiana, mas se questiona lá o nível de competição e tudo mais, enfim, é uma equipe que acabou, né, chegando e sendo campeã, e é um cara que é fit para 3-4, então assim, final de draft, cara, você pegar um Kamara ali, se você não draftou nenhum edge, se os Bills de fato foram numa outra direção no draft, deixaram para pegar mais final de rodada, igual foi com o Solomon, o Kamara pode ser um cara aí que pode ser interessante. Beleza, galera? Valeu, Bills Mafia. Quero agradecer aí a todos que participaram no chat. Como é bom torcer para o Buffalo Bills Football Club, né? O nosso querido tricolor metido aqui, Felipe Ruggeri, mandando aqui um velho bordão aqui do tricolor metido. Um abraço. Não vai varar na madrugada, Ruggeri. Estamos encerrando por aqui. O Guilherme chegou dando boa noite. Pô. Calma. Calma. Vou passar. não, nem tanto. Mas eu queria fazer um questionamento aí depois, né, antes de encerrar. Eu tinha uma dúvida para tirar contigo. Sem dúvida. Mas vai lá, continua. Só passando pelo chat rapidão aqui, o JM colocando: os Bills tiveram um Zoom meeting com o Tyreek Sapp, de Flórida, joga de DT e Edge. Não é um cara que está muito no meu radar, não. Não sei se vocês têm algo para falar sobre o Sapp. Posso falar. Além de que ele tem um bom nome, né? Sapp é um bom nome para jogador de linha defensiva, mas enfim. O Valdir mandando aqui: tem jogadores da FCS que estouraram na NFL? Uma boa pergunta do Valdir aqui, de cabeça, assim. Certamente tem, mas... Eastern Michigan. Quem? Max Crosby. Eastern Michigan. Né? Aí, posicionado na 5ª rodada. Aí, ó.
O Spencer Brown, né? Pô. Spencer Brown era de North Dakota State, segunda divisão. É verdade, né? É verdade. E o JM ainda mandando aqui. Nadami Tucker, de Western Michigan, na mesma linha do Caleb Proctor, nível de competição baixíssimo. Ele parecia que jogava contra crianças. Outro cara aí que se destacou. E mereceu aqui o destaque aí do JM. Bom, vai lá, Rafa. Qual que é a sua grande questão da noite aí pra gente... Vamos lá. Perguntaram do Tyreek Sepp. Eu dei a mesma nota para ele que eu dei para o Caden Curry e para o Max Lillian, que é nota ali de fim de quarta rodada para quinta. É um jogador muito forte, um get-off explosivo, e mesmo que ele não consiga o sec, ele consegue causar disrupção ali no pocket. E ele é bom contra o jogo corrido, né? Uma coisa que me incomodou um pouco e que eu abaixei um pouco a nota dele, né? Que eu acho que ele poderia ser ali, de repente, considerado terceira, quarta, mas eu acabei baixando um pouquinho, é que a produção dele, a produção de 2024 foi melhor que de 2025. E eu não gosto disso. Eu não gosto quando o cara tem regressão na faculdade, né? Porque aí, pô, o que vai acontecer quando chegar na NFL? Né? Se na faculdade você já regrediu, agora tu vai pular para a NFL onde o nível é maior, pô, a tendência é regredir mais ainda. Então isso me fez jogar um pouco a nota dele lá para baixo, né? Sobre o Maqueio Camara, que você falou de Indiana, você falou que ele teve uma boa produção e tal, eu até cheguei a fazer uma observação aqui, ele só teve 2 sacks na última temporada, mas ele criou 59 pressões, cara. 59 pressões. E Jerry Hughes ficaria orgulhoso. 6'1" de altura. Então, eu também fiz uma observação aqui que se ele cair numa defesa 3-4 e jogar como edge, né? Outside linebacker, sei lá, o que você preferir, sim, jogar um pouquinho mais afastado ali da linha, eu acho que ele pode ser um jogador melhor do que ele foi em Indiana. Mas, novamente, uma aposta aqui. Isso aqui é uma suposição, uma aposta, não tem nada certo. O questionamento que eu queria fazer é o seguinte. Nessa off-season foi muito discutido o all-in num edge player, no Trey Hendrickson, no Max Crosby. Não, vamos dar 2 escolhas de primeira rodada, mais o Greg Rousseau, um negócio desse. E anda se falando muito num trade down com o Arizona Cardinals, porque o Arizona Cardinals teria interesse em pegar a escolha 26 para draftar lá o quarterback lá de Alabama. Meu questionamento é o seguinte: por que não dar um all-in no David Bailey, né, e fazer uma troca com a Arizona em que eles ficariam com a escolha 26 e nós ficaríamos com a escolha 3, e aí depois você dá mais uma escolha de primeira rodada e o Greg Rousseau, ou 2 escolhas de primeira rodada, fica com desse ano, 2027, 2028, e a gente sobe para 3 e pega o David Bailey, né? Por que não fazer um all-in por um prospecto assim que tem tudo para dar certo e tem 21 anos de idade, do que fazer o all-in por um edge já de 30 anos de idade, que está voltando de lesão, não sei o quê. Vocês não veem a lógica nesse all-in ou só realmente por algo certo, assim, só por um veterano? Quer começar, pessoal do chat pode ir botando a resposta aí no chat que eu estou olhando. E deixa o like aí, não vai embora sem deixar o like, pelo amor de Deus, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal, dá aquela força pra gente aí. Eu não gosto dessa ideia sua por 2 motivos. O primeiro, eu acho que o all-in de jogadores de draft, um time que está sempre com o cap hit pressionado, ele impede que você consiga renovar o time ao longo dos anos, né? E você não elimina a questão risco, né? David Bailey, mesmo que você citou, é um cara que eu escuto muita gente, né, de respeito não gostar dele.
Ele acha que ele é um cara que ganha só pela força, que enfrentou a Big 12, que era uma competição fraca esse ano, que ele não tem boas notas de defesa contra o jogo terrestre, entendeu? Eu não gosto de você pela ideia em si, e pelo nome também que você citou. Eu também não... Se fosse um outro nome, faria alguma diferença? Se fosse o Ruben Ben Jr? Não acho. Eu acho que o Bills precisa muito de se renovar com o draft, cara. E você tem certeza, né? Por mais que o jogador seja top, você tem uma incerteza no draft. Né? Eu tô tentando puxar uma tabelinha aqui de draft chart, porque assim, normalmente, cara, num all-in desse, tu vai pagar mais caro do que tu pagaria por um Dexter Lawrence ou por... Cara, tu vai pagar quase coisa do que vai estar te falando aí pro Myles Garrett, velho, sabe? E a certeza não existe. Eu concordo que normalmente sim. Só que o que foi discutido esse ano aí, né, era... A escolha do Cardinals é a 3? É a 3? É a 3. A escolha do Cardinals vale 2.200 pontos, vamos dizer assim, no draft chart aqui, no draft chart que eu peguei aqui. A nossa vale 26, né? Ela vale 700. Tá? Aí nós não temos segunda. Então a gente já não pode nem mandar 1 e 2, a gente tem que mandar a terceira. Só a segunda do ano que vem. É a primeira nossa desse terceira ano... já é 140, quer dizer, a gente adiciona a segunda e a terceira. Isso não vale nada. Isso não vale nada. Né? Já eu não colocaria a terceira, eu colocaria ano que vem, 2021. Então, aí que tá. Aí vamos lá. Normalmente cai quase que pela metade do valor, vamos dizer assim. Se a escolha vale 700 pontos, do ano que vem ela vale 350, mais ou menos. Tá? Então, cara, 350, 700, 350, você ainda não chegou na metade do valor com 2 escolhas de primeira rodada. Sabe? A desse ano e a do ano que vem pela 3. A gente vai começar a conversar aqui com 3 escolhas de primeira rodada. Cara, aí é loucura, cara. Agora, tem nomes, né? Os wide receivers dos anos passados, Jeremiah Smith ano que vem, né? A gente poderia... Então, mas ainda assim a gente tá falando de preço preço que tu oferece pro Cleveland Browns pelo Myles Garrett. Vamos dizer assim. Né? E, mas o Garrett é mais velho. Tá, mas tu sabe que ele entrega... Olha o que o cara entrega, né? E, cara, a gente, por melhor que seja o prospecto, a gente cansou de ver já não virar o que se esperava né? E aí, imagina, tu meter todo o teu all-in num moleque aí, cara, que jovem e tal, muita coisa envolve, né? Não tem ciência exata para tu... É difícil, cara. Qual o prospecto? Vamos lá, em todas as posições. Desde que vocês estão acompanhando o draft aí, qual que é o prospecto que, mais não tinha erro, mais generacional, né? Mas, não, é esse cara, é ele agora, é o melhor desde o último que era... Quem que é? Eu tenho um nome aqui que... Eu sei como... O Myles Garrett foi assim, o Myles Garrett foi assim. Para mim, eu lembro muito do Andrew Luck. Né? Eu lembro muito do Andrew Luck. O Andrew Luck é o melhor desde o Peyton Manning. Tanto que o próprio Peyton Manning dançou na história, né? Lá no Indianapolis Colts. O Luke Kuechly foi assim. Mas ainda caiu, né? Não então, foi quinta escolha, né? O Kuechly acho que foi lá na 10ª, não? Mas enfim, o Andrew Luck era inquestionável. Era algo assim, não. Desde o Peyton Manning, há 15 anos atrás, ele é o... O Trevor Lawrence foi bem assim, não foi? O Trevor Lawrence já foi depois disso, mas não era no nível Andrew Luck. E aí tu vê, mas o Andrew Luck era bom. Era bom, mas o cara decidiu daqui a pouco aposentar antes da hora, velho. Tipo assim, então quer dizer, é complicado demais isso aí, cara. É complicado demais. Eu iria... aqui, ó, o JM lembrando aqui, ó. Kyle Pitts era um cara muito assim, né? Ó, sinal que tem que acabar a live. As luzes estão apagando aqui. Acabou a bateria. As luzes estão acabando, né? Tem que encerrar a live. Mas é isso. Considerações finais aí, galera, pra gente fechar mais uma live aí. Fechando toda a classe, né? Para que a gente possa ir pro mock, todos convidados pro mock de quinta-feira. Falta 2 classes. Falta safety. Mas no Liderando The Charge e hora de NFL, agora é só para os colaboradores, né? O pessoal vai ter acesso depois, né?
Mas para os colaboradores aí, a gente está encerrando aqui. Tem ainda essa questão aí de safeties e corners, né? Defensive backfield. E aí vamos para o draft semana que vem. Todos convidados para a de NFL de quinta, onde a gente vai fazer o mock da primeira rodada com 8 general managers aqui, representando cada divisão, imperdível. Diogo Barbosa aí já estava aqui fazendo o estudo dele, né? Para escolher pelo Bills e pelos rivais da FC Leste. Considerações finais, galera, à medida que a gente vai fechando esse Liderando The Charge. Começa aí, Léo, para o Rafa encerrar. Três pontinhos rápidos aqui. Sobre os prospectos de Indiana, eu tenho notado que como Indiana ficou caracterizado como um time de muito esquema, os valores deles são meio, vocês já repararam que são meio esquecidos nas classes? Você não vê um cara de Indiana ali tirando o Mendonça, bem cotado no draft, enfim. E eu acho que a gente pode se aproveitar disso, tá? Tem muito cara bom em Indiana que tá mais abaixo, né? O Rico Camara citado aí, o Sarate, que eu adoro, como wide receiver. Então, acho que a gente pode se aproveitar dos prospectos de Indiana. Quero elogiar mais o Caden Curry, né, o Diogo Barbosa, foi muito econômico na minha intervenção. O cara saiu da escola dele, cara, com 83 tackles for loss e 28 sacks. Aí foi para o Ohio State. Enquanto ele ficou atrás do Jack Sawyer e do Tuamualo, ele atuou até de fullback. Nós estávamos querendo achar um fullback pro Bills. O Caden Curry atuou de fullback quando ele estava na reserva dos dois aí. Aí, esse ano ele assumiu a titularidade, liderou os Buckeyes em pressões, 46, tackles para até o Léo, desculpa te interromper no meio das estatísticas, mas foi até a pergunta lá no nosso grupo, né, dos colaboradores ali, a função de fullback não, porque tem que liderar a corrida à frente do James Cook, enfim, mas quem que vai empurrar o popô do Josh Allen no touch push, né? Já que o Gillian não está mais lá e fazia parece isso que o Knox é o favorito. O Dawson Knox tudo indica, né? Eu acho que o histórico eu acho indica que o que não vai faltar é voluntário, que tem de puxa-saco do Josh Allen naquele elenco ali, é brincadeira. Vai lá. E tackles para perda de jardas, 16 e bem sacks, 11 sacks. Foi first team ao Big Ten. E finalizando, cara, eu tenho reparado, não sei se vocês, dessa mudança da NFL. Eu que jogo fantasy, então, isso é muito claro. Antigamente, a gente via quarterbacks com 400 jardas passadas e tal. Hoje, um quarterback, quando tem 300 jardas, é Player of the Week. Né? Hoje, o Josh Allen, por exemplo, tem jogos aí de 100 e poucas jardas, 200 jardas, enfim. Eu fui tentar procurar dados do porquê disso. Ataques da NFL, vou ler aqui, correram com a bola na maior taxa desde 2011. Tiveram a maior taxa de sucesso de corridas com running back desde 2004. Usaram 2 ou menos wide receivers na maior taxa desde 2014. A maior taxa de snap com 6 OL desde 2016. Então, assim, desde que vieram esses super QBs aí, acho que eles puseram os 2 safes no fundo e o pessoal tá dando aquela retomada do jogo corrido, aquela NFL cíclica. Então, assim, vamos olhar o nosso run defender nesse draft, defendendo a minha escolha lá pelo Kyle McDonald, né? Eu acho que assim, ó, eu acho que 3 caras que podem ver... Sem olhar nenhuma estatística, Léo. Sem medo de errar. Se buscar o tamanho dos jogadores de defesa, pode ir lá atrás, cara, só diminui, vamos dizer, as defesas diminuíram, os linebackers são cada vez mais leves, os defensive tackles são cada vez mais leves, os edges e por aí vai. Então, faz todo sentido os ataques crescerem, vamos dizer assim, usar mais OL, usar mais tight end, correr com a bola de novo, porque as defesas ficaram mais leves, mais atléticas, mais móveis para parar o jogo aéreo. Né? Exato. Então agora essa tropa tá voltando a ganhar peso lá para atropelar esses baixinhos, né? Se tornar. Exato. Então, assim, eu acho que o wide receiver, nossa escolha 26, o wide receiver pode ver campo, o nose tackle pode ver campo, e o edge também acho que pode ver campo. Mas eu também ainda não tenho opinião formada sobre quem deve ser 26. Vou ter só no nosso mock draft de
terno e gravata, né? Coisa linda, fechado. Rafa, considerações finais. Sobre o que a gente falou hoje aí, defensive tackles e defensive ends, eu já falei tudo que eu tinha para falar. Sobre o que o Léo falou aí do negócio do fullback, Léo, a gente vai ter que continuar procurando fullback, Léo. Porque o nosso vamos fazer uma live de punter, long snapper e fullback. É isso aí. Punter que foi, teve punter sendo entrevistado pelos Bills aí. Acho dois. Stone House e um outro aí. O nosso querido Dan Brugler, que é o cara que escreve o The Beast, né, que o pessoal aí adora, o guia aí do draft, ele foi entrevistado essa semana. Aí perguntaram para ele, poxa, Dani, fala aí o nome de um prospecto que ninguém está falando e você acha que é um excelente prospecto, o pessoal deveria estar falando mais, deveria sair mais cedo, muito mais cedo no draft do que a maioria espera, não sei o quê. O filho da mãe não tirou da cartola o nosso fullback, cara. O cara do nada chamou lá o nosso tight end / fullback de Indiana. Eu falei, que filha da mãe, cara. Ninguém pediu para falar em fullback, cara. Deixa quieto o negócio. Pô, o cara estava previsto para sair lá na 6ª, 7ª rodada. Agora já não sei mais. Agora complicou. Mas hoje eu vou fazer um jabá diferente. Não vou falar da Surprise Card, melhor loja de card do Brasil, né, que o arroba está aí na tela para quem quiser seguir aí no Instagram, no TikTok, né, nas redes sociais. Hoje eu vou falar do meu canal no YouTube, Cards e Bola, né? Então, se você ainda não segue, estamos chegando aí a 100 seguidores. Eu estou com a minha camisa aqui de Quem Mutombo, porque só. Terminando a live aqui, dessa maravilhosa live do canal Fernando Schmude, já vou gravar aqui um vídeo para falar sobre os playoffs da NBA. Então, segue a gente lá, vamos falar muito de Copa do Mundo. Copa do Mundo está chegando aí, vai ter bastante conteúdo lá de Copa do Mundo, vamos falar sobre algo de figurinhas da Copa, vai ser divertido pra caramba. Cards e Bola, aqui no YouTube. Pessoal, obrigado aí. Boa noite a todos. Segue lá, tenho certeza que vocês vão curtir. Inclusive, já teve vídeo ali de álbum da Copa, enfim. Está show de bola lá o canal do Rafa, vale a pena, segue lá. Bom, e agradeço a todos que estiveram com a gente aí. Não vá embora sem deixar seu like, sem deixar... Você que está vendo em outro momento aí no YouTube, deixa seu comentário, né? E vamos estar na quinta-feira, mais uma vez, todos convidados aí para ver o mock da primeira rodada, né? 8 general managers fazendo as escolhas aqui. Vai estar imperdível na quinta-feira, hora de NFL, com esse conteúdo de draft. E na semana que vem, sim, cobertura. Antes do draft, teremos a live de terno e gravata, a famosa live de terno e gravata, que é o nosso dia aqui de Brandon Beane e seus assistentes, né? E, enfim, vamos fazer o mock draft 7 rodadas do Buffalo Bills aí no próximo Leading the Charge. Então, essa drive que alimenta a briga do WhatsApp o ano seguinte. Essa é a que depois o pessoal tem ali gravado para poder ver que o Rafa não deixou, né? O Rafa não deixou a gente draftar o Ibuka, por exemplo. Aliás, tá lá gravado. Eu acho de mau gosto esse pessoal que fica gravando o que a gente fala na live para cobrar um ano depois. Eu acho que não há a menor necessidade nisso. Exato. Pô, totalmente... Tem que fazer isso com o GM, né, cara? Curte o momento, viva o agora. O que a gente falou um ano atrás não serve para nada. Inclusive, o Ed Mitchell pode se preocupar, porque ele ainda vai dar muito trabalho para o Buffalo Bills. Ele agora está no Jets, né? Então... eu continuo amarrado ali com... Estou fechado com o Ed Mitchell ainda. Vai dar certo o Ed Mitchell ainda, infelizmente pra gente, né? Mas ainda bem que o Jets também não. Vai dar certo. Valeu, Rafa. Valeu, Léo. Tamo junto. Então, todos convidados aí para as próximas lives. A gente vai encerrando por aqui. Não vai embora sem deixar seu like. A gente está de volta com a Hora NFL na quinta-feira. Um grande abraço aí, fica ligado que tem novidades no canal, né? E a gente vai dando sequência com as novidades. Essa semana também tem novidade aí, então fica ligado, ativa o sininho para não perder nada aí. Valeu, um grande abraço a todos aí, até a próxima e Go Bills! Go Bills!